Graça e paz, que bom, prazer estarmos aqui neste dia de culto, de celebração ao nosso Deus. E diferente sim, mas Deus está agindo no meio de toda essa situação. Eu sei que você já está aí preparado, você está cultuando, inclusive o pessoal que todo está aqui, estar atento aqui com a gente. E eu quero fazer uma oração antes. Eu quero orar pelas nossas finanças, Nós vamos agora ter um momento de oração, porque é culto ao Senhor, não é verdade? Então você que é membro da Igreja Batista Filadélfia, que tem um compromisso com a sua igreja, devolvendo ao Senhor seus dízimos e ofertas. Então, se você já fez essa semana, ainda vai fazer essa semana agora que inicia, então ore aí na sua casa junto comigo. Nós vamos agora abençoar essa entrega, essa adoração ao Senhor, os seus recursos através dos dízimos e ofertas. Lembrando que é para os irmãos que estão participando, que são membros da Igreja Batista Filadélfia, a nossa igreja. Amém, queridos? Ok? Então vamos lá, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é bom, e mesmo em meio às dificuldades, às lutas, o Senhor tem sido o nosso Jeová Jiré, o Deus provedor. Muito obrigado, Senhor, e eu te agradeço pelos irmãos que continuam sendo fiéis, aqueles que têm depositado, feito transferência, vindo até aqui entregar seus dízimos. Ó Deus, muito obrigado, que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a vida deles, não por causa dessa questão financeira, porque não é uma barganha, mas porque o Senhor é bom, e o Senhor falou que aquele que semeia, aquele que planta, ele vai colher, e essa é uma promessa do Senhor. Por isso eu te agradeço e te peço uma bênção especial sobre as finanças de cada irmão, de cada irmã de nossa amada Igreja Filadélfia. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? É aqui, certinho? Ah, então legal. Olha, é tudo ao vivo, pessoal. A gente vai se acertando. Como no culto também a gente faz celebrando o Senhor, não é verdade? Amém. Queridos, eu tenho aqui uma palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia, tá fácil. Pegue a sua Bíblia aí, se você tem, disponibiliza na sua casa com facilidade. Mas talvez você está usando o seu celular, talvez um outro celular. Veja a melhor maneira que você pode fazê-lo, mas fique aí com a Bíblia, porque nós vamos hoje estudar a palavra e recebemos uma palavra vinda do céu para as nossas vidas. Amém? Você crê que Deus é poderoso para tocar você aí onde você está? Queridos, Deus está aqui. Deus está aí. Deus está realizando algo extraordinário. E eu não quero ficar fora disso. E também não quero que você fique. Então fique atento, preste atenção no que eu vou compartilhar. Inclusive esta mensagem vai estar gravada. E eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas serão edificadas, abençoadas. E Deus vai falar de forma tão profunda que vai mudar realmente as suas vidas e a história delas. Então fique atento, tá bom? Eu tenho refletido sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos, sobre a pandemia do coronavírus. Talvez você fale assim, pastor, o senhor vai falar de novo sobre isso? Nós já não estamos suportando mais, não estamos aguentando mais ouvir tanto falar sobre essas coisas, através da internet, televisão, os jornais, todo mundo comentando, e a gente já não aguenta mais. Eu quero dizer para você, querido, que eu também estou muito cansado já de ficar ouvindo falar sobre isso. E nesta noite, nesse dia de culto, eu não vou falar aqui sobre o vírus, sobre o coronavírus, não, eu não quero falar sobre ele aqui. Apesar de sabermos da realidade do que está acontecendo, queridos, que é um vírus que abrangeu o mundo inteiro, contagiou muita gente, ainda está nesse processo aí, infelizmente, de contágio. É um vírus que tem uma letalidade, de certa forma, alta, e muitas coisas que têm acontecido, com certeza, e que vai atingir a todos, de certa forma. Mas eu não quero falar hoje para vocês sobre o vírus. Amém, queridos? Amém? Não, fique tranquilo, que eu não vou falar mais sobre isso. Mas eu quero que você pense sobre algo agora, Eu quero que você pense sobre e responda aí para você mesmo a princípio, Em sua opinião, existe uma mensagem nesses acontecimentos? O que você pensa sobre isso, querido? Existe uma mensagem nesses acontecimentos? Qual mensagem? Eu fiz essa pergunta. Diante de uma realidade de tantas pessoas tentando explicar o que está acontecendo, pessoas com boa intenção, gente assim, inclusive até pastores,
E nós temos ouvido, né, escutado e visto tanta coisa, e eu sei que falar de muitas coisas, como eu disse no culto de quinta-feira, muita gente às vezes fica até confuso em vez de ficar esclarecido. Não é verdade, querido? Eu não quero confundir você, eu não quero aqui ser aquele que vai trazer a palavra como sendo definido, único, de forma nenhuma. Quem sou eu? Sou apenas um homem simples, pecador, de maneira nenhuma, não quero ter essa pretensão de forma nenhuma. Mas eu orei, eu pedi ao Senhor que me falasse algo a respeito do que temos vivido e o que tem acontecido no mundo inteiro. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Amém? Primeiro, querido, qual é a mensagem? Existe uma mensagem? Sim. Se você respondeu que sim, você está certo. Existe uma mensagem no que está acontecendo nesses últimos dias. Existe uma mensagem. E qual é? O que devemos fazer diante da realidade desta mensagem? Existe a mensagem e o que devemos fazer? Querido, primeiro, precisamos discernir a mensagem. Precisamos de ter discernimento. É tempo de discernir. Não podemos ficar aqui achando. Não é uma hora de você ficar aí tendo os achômetros, orientações, valorizações de uma coisa e de outra. Não. É tempo de nós discernirmos. Precisamos discernir. Segundo, precisamos de arrependimento. A mensagem tem em sua essência arrepender-se. Então, anote aí. Discernimento, arrependimento e, por último, a mensagem, o que estamos vivendo, tem em sua essência o propósito de fortalecimento. Guardou aí? Então guarda aí. Discernimento, arrependimento e fortalecimento. Amém, queridos? A mensagem que o Senhor compartilhou no meu coração através da revelação da sua palavra, ela trabalha esses três aspectos, que eu vou repetir porque eu quero que fique bem guardado. Discernimento, arrependimento, fortalecimento. Agora vamos para a base bíblica, querido, porque o que eu estou falando, eu como homem, eu posso vir errar, eu posso aqui ficar emocionado, né, e perplexo com tudo que está acontecendo e tentar trazer alguma coisa, alguma palavra, e eu hesitei em fazer isso. Eu busquei do Senhor, eu orei, e tenho certeza que o que eu vou compartilhar com você é algo profundo, tá bom? Então, já falei uma parte, porque eu estou dizendo para você os aspectos da mensagem. Ela precisa ser discernida, ela precisa ser vivida através de um arrependimento, e ela é um alimento. Olha só, a mensagem, ela é um alimento nesses dias. Então não pense você que o que está acontecendo veio para matar você. Não veio para destruir você, não veio para nos destruir a nossa família, não, ela veio para fortalecimento. Agora então vamos começar pelo primeiro, discernimento. Abra a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ver aqui a base bíblica para o discernimento. Capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Querido, não tem jeito de compreender o que está acontecendo apenas no campo natural. Se eu fosse discutir com você aqui no campo científico, nós teríamos algumas coisas para conversar e muito sérias. De onde o vírus realmente veio, qual o propósito dele. Se eu fosse falar do campo político, meu Deus, campo do financeiro, da economia, nós teríamos muito assunto e temos muito assunto. E devemos e podemos até discutir, mas não é nesse sentido que eu quero falar para você. Não. Nós precisamos de ter um discernimento espiritual. O que está acontecendo não pode ser apenas analisado no âmbito natural, porque não é apenas natural. Ele é também sobrenatural, espiritual. Mas como discernir isso? Somente espiritualmente, querido. Não dá para compreender essas coisas se você estiver na carne. Se você quiser apenas racionalizar os acontecimentos, você não conseguirá compreender. Por isso eu faço aqui um convite a você. Esteja mais em oração. Esteja mais buscando ao Senhor nesses dias. Muito cuidado com o que nós às vezes estamos fazendo com o tempo. Muitas vezes aí, com essas questões de estarmos muito em casa, vendo filmes, séries e outras coisas que muitas delas não vão nos ajudar a compreender o que está acontecendo.
Fique atento, querido. Amém? Então, precisamos discernir. Agora, olha o discernimento que eu tenho, então, que Deus colocou no meu coração sobre a mensagem do que nós estamos vivendo. Primeiro, a mensagem está inserida em um cenário profético. O que está acontecendo hoje tem um cenário profético. Não se iluda, é verdade. E não é porque eu estou dizendo isso, que eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo já do fim, que Jesus já está voltando, de uma forma que nós às vezes aprendemos a falar até o evangeliquez e falamos isso, e às vezes se perde o peso desta palavra. Não, não é isso. Eu não quero aqui falar sobre um estudo escatológico do Apocalipse no seu todo, porque eu não teria tempo para compartilhar com vocês. Mas eu quero dizer para você algo. É profético? É profético. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós temos aqui uma passagem muito especial. Nós vamos compartilhar aqui. Se você quiser abrir aí, ou então anote, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É um texto um pouquinho grande, mas eu preciso ler para você. Está aqui, versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Até aqui. Queridos, este aqui é um cenário do tempo que está preparando para o tempo do fim, um cenário profético para o tempo do fim. Nós precisamos entender essa verdade. Por quê, querido? Porque o que está acontecendo não está solto. Não aconteceu assim, perdido na história da humanidade. Deus, Ele governa. Deus é justo juiz. E Ele está agindo, e muita gente tem pensado que o que está acontecendo, estão orando, repreendendo no nome de Jesus, porque veio do diabo, e eu não vou aqui discutir sobre isso, mas eu quero falar para você aquilo que eu entendi, aquilo que a mim, pela palavra de Deus, por sua misericórdia e graça, pelo Espírito Santo, chegou ao meu coração. Querido, Deus está agindo. Este vírus não veio simplesmente porque um homem fez algum projeto em algum lugar do mundo, tentando trazer alguma coisa sobre a economia, como muitos têm dito, algum governo, algum político, um líder. Não é só isso, há algo muito maior por detrás de tudo isso, e posso dizer para você, Deus permitiu. Ele é Senhor e juiz, Ele é o que controla a história, Ele não perdeu o controle de nada, querido. Isso só aconteceu porque houve a permissão do Senhor. Então, existe um cenário profético. Estamos aqui no ensaio, querido. Segunda coisa importante ainda dentro do discernimento. A mensagem que está sendo passada é para todas as nações, todas, sem faltar uma. É por isso que esse vírus chegou a todas as nações, todas, querido. Esse vírus chegou a todas as nações da Terra. O único lugar que ele não chegou foi na Oceania, na Antártida. Imagina só. Mas esse vírus, a mensagem, não só na questão do próprio vírus em si, mas a mensagem por detrás dos acontecimentos, ela é para a igreja. A mensagem é para a igreja, querido. Ela fala comigo e com você. Por isso nós precisamos estar mais atentos nesses dias, porque Deus, o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado com a sua igreja. E em Apocalipse a palavra de Deus fala que aquele que está atento, ouça o que o Espírito de Deus está falando às igrejas. É tempo de ouvir, querido. Terceiro, a mensagem, ela tem um poder transformador dentro de um ambiente familiar. Sabe o que eu tenho entendido? Qual que é o meu discernimento?
que o que está acontecendo e o que Deus está falando e o que nós precisamos ouvir, nós só vamos compreender e entender, só vamos discernir dentro de um ambiente familiar. É por isso que eu acredito que todos foram para suas casas, todos estão dentro de casa, é uma ordem mundial praticamente, todo mundo, e as discussões, fica, não fica, fica, não fica. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus está nos levando de volta para casa. O Senhor está nos falando dentro do ambiente familiar. Há algo profético nisso, há algo muito maior, e cada um de nós, de forma pessoal, coletiva, precisamos discernir essas coisas. Pense sobre isso. Deus te levou para dentro de sua casa, marido, esposo, pai, mãe, filhos, todos juntos dentro de casa agora. E assim o Senhor está se revelando e nos preparando como ensaio para o tempo do fim. Uma outra coisa importante da mensagem, ela tem como fundamento e revelação a pessoa de Jesus e o reino de Deus, querido. Não se perca com muitas coisas. Tudo o que está acontecendo, se você souber de uma mensagem motivacional, é legal, uma mensagem bem escatológica, doutrinária, legal, tudo bem, você pode descobrir, pode estudar, pode pesquisar, mas eu quero te mostrar algo especial. Em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Querido, o cenário profético do tempo do fim é uma revelação, não apenas do fim em si. Tem muita gente preocupada com os sinais, os acontecimentos, doenças, pragas, pestes, fome, violência, guerra, sinais do céu, isso e aquilo, tudo isso faz parte, mas não é a essência da mensagem. Querido, a essência de tudo, de todo acontecimento, está na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Você e eu precisamos olhar para Jesus, precisamos enxergar nisso tudo Jesus, ver a Cristo. Esse é o propósito do que está acontecendo. Amém, gente? Você diz amém aí na sua casa, entenda isso. A revelação, os ensinamentos, as mensagens proféticas não podem estar divorciadas do próprio Jesus. Apocalipse revela não apenas acontecimentos, mas revela a própria pessoa de Jesus. Deus está dizendo para todas as nações da terra, o Senhor está dizendo para a sua igreja: olhem para o meu filho, ouçam, entendam. O Senhor já veio, se manifestou aqui como homem, se fez carne, mas se passou 2000 anos, e os povos, as nações, o mundo, as pessoas, em grande parte, maioria, desprezaram. Lugares da Europa que abandonaram as igrejas, a fé cristã, a Bíblia, ridicularizaram, zombaram. Eu poderia te dar exemplos aqui, mas não irei fazê-lo em respeito à dor de muitas dessas pessoas. Mas poderia falar da Itália, poderia falar da Espanha, que é o país menos evangelizado do mundo, um dos menos evangelizados do mundo. Eu poderia falar de tantas coisas aqui, de pessoas que têm rejeitado a Deus, rejeitado a Cristo. Esta mensagem, querido, ela revela sobre Jesus. Ela também, terminando esse primeiro tópico, que ainda é o discernimento, discernir, a mensagem, ela fala do sistema deste mundo, de seu governo através do anticristo. Nós, na verdade, estamos ensaiando. É um ensaio, querido. Eu e você, de certa forma, estamos vivendo dentro de um sistema que já está operando, como acabei de ler aqui para vocês no livro de Pedro, a operação do anticristo, do erro, do engano. A Bíblia fala que esse tempo seria tão trabalhoso, mas tão trabalhoso, que, se possível, nós que somos escolhidos, aqueles que são chamados como filhos, sacerdotes para o reino de Deus, poderíamos ser enganados, confundidos. Esta é a verdade. Estamos num tempo de uma manipulação terrível. Sem perceber, estamos sendo manipulados. Há um sistema político mundial, maligno, religioso, que está tentando nos levar para um fim. Mas Deus já determinou o nosso fim. Deus já determinou o lugar que vamos chegar. Mas, querido, você precisa se firmar na verdade da palavra, na revelação de Jesus.
Amém, queridos? Não se iludam. O sistema deste mundo é do anticristo e o cenário está perfeito para ele. A tecnologia, o avanço tecnológico, a unidade dos povos até no suprimento agora. Há um clamor por unidade, há um clamor por paz. Este é o cenário perfeito, onde as pessoas estão desesperadas. Nós estamos apenas ensaiando. Eu não estou dizendo que agora já chegou o fim. Eu estou dizendo que nós estamos no preparo do fim. O cenário é profético. Estamos num enredo de um filme, de uma história, que já tem o seu fim, que já está tudo pronto, porque Deus começa pelo fim e já está aqui em Apocalipse tudo estabelecido. Mas eu e você precisamos estar mais atentos. Então eu te convido nesses dias, discirna, tenha discernimento espiritual. Vamos parar de levar tudo muito na brincadeira. Vamos ouvir Deus falar conosco. A palavra em Apocalipse para todas as igrejas era: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O Espírito Santo está dizendo. Ele está falando. Segundo, depois de discernir, querido, a palavra-chave é arrependimento. Mas eu vou terminar com esse, tá bom? O segundo que eu vou falar é fortalecimento. A palavra de Deus fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 11 a 14. Abre aí, né, a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, convém que nós estejamos sendo santos no trato e também na piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, fala aí com você, mas eu, amém, gente? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, você é amado? O pessoal aqui é amado, gente? Amém. Amém? Somos amados? Então essa palavra é para nós. Se você se considera um amado do Senhor, a palavra é para você então. Olha o que está dizendo, amados, aguardando estas coisas. Fala aí para quem está perto de você, aguardando, olha, aguardando. Não fica apavorado, não fica nervoso, não fica falando muitas coisas, não fica com medo, não. Você precisa aguardar. Amém, queridos? Aguardando essas coisas, procurai. Vamos procurar? Procurar o quê? Discernimento, entender? Procurar o quê? Que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Querido, você e eu não podemos ficar agitados como o mundo, não podemos ficar aí cheios de pensamentos e entendimentos humanos. A palavra nos orienta, querido, que nós temos que procurar estar no Senhor e sermos encontrados por Ele, pessoas santas, irrepreensíveis e em paz. Eu ministro paz sobre você. Eu ministro paz na sua casa. Eu ministro paz na sua família. Eu ministro paz em nossa cidade. Eu ministro paz no nosso país. Em nome de Jesus. E por último, querido, então eu quero falar de arrependimento. Arrependimento. Abre aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 9. Olha aí, Apocalipse capítulo 9, versículo 18 a 21. Diz assim: por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras. Fala assim comigo, não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram. E quais foram as obras? As obras de suas mãos, quais foram elas? Não adoraram os demônios e os ídolos. Não se arrependeram dos seus homicídios. Não se arrependeram das suas feitiçarias. Não se arrependeram da sua prostituição e nem das suas ladroices, do roubo. Queridos, o terceiro aspecto desse tempo que nós estamos vivendo e desta mensagem que está sendo passada, depois que você discerne, depois que você começa a compreender, então você começa a fazer a leitura correta do tempo, você então tem um propósito do arrependimento. Eu fiz a troca porque eu quero gastar um pouquinho desse tempo enquanto eu tenho aí, o pessoal me orienta, mas arrependimento, querido.
Estamos vivendo um tempo para nos arrependermos. Este é o tempo de arrependimento. Deus está chamando as nações ao arrependimento. Deus está chamando a igreja ao arrependimento. Deus está chamando as famílias ao arrependimento. É tempo de nos arrependermos, querido. Preste atenção, o texto que eu li para vocês fala de praga. Fala de pragas que haviam sido enviadas através de cavaleiros da morte. O anjo havia tocado aqui a sexta trombeta. Eu não vou contar aqui todos os detalhes, depois você pode ler na sua casa o contexto todo. Mas, querido, aqui está dizendo que havia uma peste, uma praga, como o vírus que hoje nós estamos sofrendo. A terça parte dos homens morreram. Olha só que tragédia, que coisa horrível. Mas o que mais me impressiona é isso. Por isso que eu digo para você, o que mais me impressiona não é a questão da letalidade do vírus, o tanto de gente que vai morrer, não é a questão econômica, não é a questão, tudo isso é sério, tudo isso vai mexer com muita gente, o emocional, teremos uma consequência muito grande disso tudo e por muito tempo. Mas não é isso, não é essa leitura que nós temos que fazer. A leitura certa, querido, é entender o seguinte: precisamos nos arrepender. É tempo de arrependimento. Mas pastor, arrepender de quê? O que as nações precisam fazer? O que nós precisamos fazer como país, como Brasil? O que precisamos fazer como igreja? O que precisamos fazer como família? O que precisamos fazer como pessoa? Precisamos nos arrepender. E eu vou falar aqui de forma rapidinho para a gente poder não ter mais problema aqui com relação ao tempo. Tá certo aí, gente? Tudo beleza? Então vamos lá. Então, primeiro, arrepender da falsa adoração. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que Deus está mexendo no altar. É tempo de restaurar o altar da adoração. O altar. E começa em casa. Quando Deus me deu uma mensagem sobre família há 2 anos atrás, família vencedora, ponha a sua casa em ordem. Eu não sabia que seria desse jeito. Está na hora de pôr a casa em ordem. Está na hora de restaurar a adoração. Queridos, vivemos em um mundo idólatra, um mundo de ídolos. Aqui diz o texto que as pragas vieram e eles não se arrependeram. Isso tem um sinal para nós. Isso quer dizer que nós estamos vivendo um tempo, querido, em que tudo isso vai acontecer. E sabe o que é pior? Muita gente vai piorar. Muitos, em vez de melhorar, irão sair disso pior. Eu quero dizer para você, aconteça o que acontecer, saia disto melhor, saia dessa situação mais perto de Deus. Não importa se você vai perder o seu emprego, se vai faltar comida, se vai faltar, se a situação vai ficar difícil, tudo isso é doloroso, tudo isso é difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você: continue firme, olhe para Jesus, se firme na palavra, porque, querido, você vai sair dessa melhor. E sabe o que é melhor? É melhor com Deus, adorando a Ele, servindo a Ele, firmado, como a palavra diz aqui, aguardando a sua vinda. Amém, querido? Precisamos nos arrepender de toda falsa adoração. Quantos ídolos, querido? Quanta coisa eu poderia aqui citar aqui várias coisas, mas eu não vou me perder porque eu preciso terminar. Mas falsa adoração. É hora de entronizar, é hora de trazer a glória de Deus na nossa vida e na nossa casa. É hora de vivermos o estilo de uma vida de adoração. Segundo, homicídio. Os homens não se arrependem. Olha só para você ver, nós estamos ouvindo falar de tantas mortes que vão acontecendo e tanta dor, mas a morte em si mesma tem acontecido em toda a história da humanidade. Desde Caim, quando matou Abel, até hoje a terra tem gemido e clamado pelo sangue de inocentes. Querido, os homens não se arrependem. Não pense você, tudo o que está acontecendo, infelizmente, muitos se tornarão mais cruéis. A violência ainda cobrirá muitos lugares da terra. A questão econômica que virá, a recessão em muitos lugares e talvez por um bom tempo, ainda trará muitas situações difíceis. E sabe por quê? Porque os homens não se arrependem. Agora, para nós que estamos no discernimento, para nós que estamos entendendo e fazendo a leitura correta, profética do momento, é tempo de nos arrependermos de toda forma de homicídio. Todas as vezes que nós matamos alguém com a língua, toda vez que nós matamos alguém em nosso coração, todas as vezes que nós odiamos, é tempo de nos arrependermos. Amém, gente? É tempo também de nos arrependermos de feitiçaria. Quanto misticismo no meio do povo de Deus, quanta infantilidade no nosso meio.
É tempo de nos arrependermos de toda feitiçaria. Vivemos num mundo cheio de misticismo, de feitiçaria. Gente adorando tudo quanto é chamados deuses, servindo a ídolos de prata, de ouro, de pedra. Deus está nos chamando, querido, a um arrependimento. É tempo. Vê que o contexto aqui de Apocalipse é um contexto de praga, de morte, de tragédia. Pois bem, estamos vivendo isso. E é tempo então de quê? De nos arrependermos. É tempo de voltarmos para o Senhor, largarmos toda a obra de feitiçaria. Quarto, eles não se arrependeram da prostituição. Sabe o que é isso? Perversão sexual. Lembra que nós vivemos dias aí terríveis de perversão sexual no nosso país. Vivemos aí situações de marchas, de homens e mulheres defendendo a sua escolha sexual de formas absurdas, obscenas, inclusive falando mal, zombando da nossa fé e de Jesus, fazendo atos obscenos, terríveis. Vivemos um tempo agora de uma luta terrível contra a família, a ideologia de gênero e outras coisas mais. Os homens não se arrependeram, mas é tempo de se arrepender de toda forma de prostituição, de perversão sexual, de desvio, de impureza. É tempo de nos arrependermos. Santidade. Quanta coisa tem acontecido no meio da igreja nesta área, queridos. Quanto adultério, quantas coisas que não deveriam estar acontecendo no nosso meio. Eu quero chamar você, querido. Eu sei que você gostaria muito de ouvir uma palavra hoje motivacional. Eu disse na quinta-feira sobre como ficar de pé, como estar em pé diante das dificuldades. Eu quero falar para você, você vai ficar de pé em nome de Jesus, mas você precisa ficar em pé com esse coração. É este o coração. A palavra de Deus fala que o Senhor está perto. Perto de quem? Quem tem o coração quebrantado e contrito. A esse ele não vai desprezar. Amém, gente? Ele não vai desprezar. Então, se afaste, se consagre, se santifique nesses dias. E para terminar, aqui diz que as pessoas não estavam se arrependendo dos roubos, da corrupção. Não se iluda, gente. Tem muita coisa em jogo em cima de tudo que está acontecendo. Tem muita gente que ainda vai ganhar dinheiro. Tem muita gente que vai estar no poder. Tem muitas coisas ocultas, nojentas, que a maioria das pessoas não sabem e nem vão saber. Há uma manipulação universal, global. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, querido, do poder, que nós não entendemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nada disso vai nos atingir. Porque quando chegar no final, quando tudo começar a apertar, de uma forma que vai ficar difícil de fato para o povo de Deus estar aqui, o Senhor vai voltar e Ele, e é o que eu acredito, nos levará para estar com Ele. Essa é a nossa esperança aqui. Mas enquanto isso não acontecer, eu e você precisamos discernir o tempo. Precisamos de nos arrepender mesmo, voltarmos com o coração arrependido e contrito para Deus. E precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Esse é o discernimento. Para mim, esta é a mensagem. A mensagem ela é profética. Ela é tudo isso que eu compartilhei aqui, que depois você pode aí, vai estar gravada esta mensagem, você pode estudar isso. Discernimento, arrependimento, fortalecimento. Vamos falar junto aqui, gente? Discernimento, arrependimento, fortalecimento. Amém? Discerna, se arrependa e se fortaleça. Se você fizer isso, querido, olha, você vai ficar em pé, como a palavra fala aqui, aguardando a esperança da salvação em Jesus Cristo.